qual o maior erro que a mulher na menopausa comete com a saúde do coração, que é especificamente aí a tua especialidade? Eu acho assim que essa é uma pergunta importantíssima, uma pergunta fundamental nesse processo todo. A gente precisa pensar nessa fase como que a mulher perde a proteção do estrógeno e que ela vem em um programa, um processo de aumento de peso. Então ela, de um lado, caminha para a inflamação e de outro lado ela perde a proteção contra essa agressão inflamatória que o tecido adiposo causa. Então o maior erro, na verdade, dela é não focar no combate à obesidade, tendo em vista essa necessidade desse momento da vida dela, que é uma necessidade assim imprescindível de ela conseguir proteger o coração, porque ele agora está em um momento mais desprotegido do que ele teve durante a vida toda. E quando a gente fala em obesidade, sempre a gente pensa que a obesidade ela é muito distante da gente. Eu mesma, você sabe muito bem, já estive obesa, muito obesa, e eu mesma negava essa condição de saúde para mim. Me olhava no espelho, sei lá, acho que eu só ia vendo que de 36, 38 que eu vestia, eu cheguei em 46 e eu não me considerava obesa, não. Mas independente de estar nesse nível de obesidade, ter aumentado 30, 40 quilos na balança que nem aconteceu comigo, ou sair de um número X para um número 10 vezes maior, necessariamente eu tenho que estar obesa na menopausa, ou seja, com excesso de peso tremendo para minha saúde do coração estar afetada, ou o quanto? Qual é a margem de segurança que eu tenho de ganhar peso e ganhar uma gordurinha aqui na barriga na menopausa? E, na verdade, a gente precisa avaliar isso como a repercussão que esse peso está causando na saúde dessa mulher. Qual é a repercussão? Ela está tendendo a uma hipertensão, e quando a gente hoje fala em hipertensão, pelo documento oficial mais recente da American Heart Association, que é a maior sociedade de cardiologia do mundo, a pressão normal é considerada 12/8. Então, quanto essa mulher está se distanciando, já está há algum tempo distanciada desse 12/8. O quanto essa mulher tem problemas relacionados a funcionamento de intestino, a funcionamento de disposição, a concentração, são medidas indiretas de que existe um processo inflamatório instalado já no corpo dessa mulher, que ela não teve a clareza de perceber que aquilo já está acontecendo. Então ela começa a pensar, eu só vou estar inflamada quando eu tiver uma dor, quando eu tiver uma artrite, uma artrose, quando eu tiver uma cólica muito intensa. Então essa é a relação que, em geral, a mulher faz com a inflamação. Ela não faz essa relação com a agressão que está acontecendo silenciosamente, pelo que a gente chama de uma inflamação crônica de baixo grau. E em relação a peso, tem alguma medida simples que ela pode identificar? Porque tudo que a gente falou aqui, eu dependo do médico, então, eu só vou saber se eu estou em risco, se eu passar na consulta. Tem alguma medida caseira em casa que ela pode ver, que ela pode dizer, ops, eu acho que tem que parar por aí? Tem. Na verdade, assim, existem duas medidas que são marcos para a gente ter um parâmetro de o quanto este corpo está sendo submetido a um risco. Primeira medida, a gente calcularia o IMC. O IMC seria a relação entre peso e altura dessa mulher. A gente tem o IMC ideal, em torno de 25, que a gente não vai buscá-lo ali de modo enlouquecidamente, mas a gente tem que, muito acima do 27, ele já começa a dar um risco maior para esse coração. E a outra métrica que a gente traria aqui para elas, para vocês meninas, entenderem qual é o risco que vocês estão sujeitas, é o que a gente chama de circunferência abdominal, popularmente chamada cintura. Então a distribuição da gordura em uma concentração abdominal é o que a gente caracteriza cientificamente como uma gordura visceral. E essa gordura visceral ela é altamente, né? Na verdade ela é quem tem maior poder inflamatório no corpo todo. Então a gente precisa trabalhar a partir desses dois parâmetros muito simples de serem avaliados por ela mesma em casa. Então, só traduzindo um monte de coisa aí que a gente ouviu. Quando a gente fala IMC, a tradução disso que é índice de massa corpórea. O que quer dizer isso? A relação do teu peso em relação à tua altura. Isso é uma conta matemática.
O quanto você pesa fica em cima, ali na divisão, e embaixo fica a tua altura multiplicada por ela mesma, que seria a área corporal. Eu sei que é muito complexo você fazer essa conta sozinha em casa, mas hoje vários sites, se você colocar calculadora de MC, você vai colocar a tua altura, embaixo o teu peso lá e vai pedir, já vai sair essa continha. Se essa continha der abaixo de 25, é considerado... É uma conta que a gente fala de triagem, né? Eu não posso levar a ferro e fogo. É mais ou menos aonde se aproxima a maioria das pessoas. Isso é considerado normal. Entre 25 e 30 seria excesso de peso, acima de 30 já é algum grau de obesidade. Na mulher, acima de 60 anos, a gente tolera bem até 27, né? Porque já tem essa diferença de composição corporal, que já é sabido que a mulher pós-menopausa tem uma tendência a acumular um pouco mais de gordura e tá tudo bem. Acima de 27, até 27, na mulher acima de 60 anos, já pela OMS, é considerado dentro desse parâmetro de normalidade. A circunferência abdominal, por si só, eu não tenho, eu tenho o braço magrinho, eu tenho a perna magrinha, mas eu só tenho, doutora, uma barriga, uma pochete, algumas até brincam, tem uma mochila aqui na frente, já não é mais nem uma pochete, é uma mochila. Qual é esse parâmetro? Na mulher é acima de 88. Eu tô até com 2 fitas métricas aqui por falta de uma. E como é que você sabe isso? Com uma medida caseira muito fácil. Essa fita métrica aqui, ó, esse tipo de fita métrica você encontra em qualquer armarinho do centro da cidade, compra, pede na internet, é muito fácil, não custa nem R$5. O que você vai fazer? 2 dedos acima do umbigo você pega, acha o buraco do teu umbigo, 2 dedos deitados, não é em pé não, é deitado, 2 dedinhos, umbigo, achou o umbigo, 2 dedos deitados, você vai passar a fita nessa altura. O que é a cintura? A cintura, na verdade, oficialmente, é a parte mais fina que tem aqui no teu tronco, entre o teu ossinho aqui do quadril e a última costela. Só que o que acontece? Às vezes a tua circunferência abdominal, a tua cintura tá tão grande que vocês não sabem qual é a parte mais fina, porque, de fato, essa parte não está mais fina. Então, isso é para você ter um parâmetro para medir certo, na altura certa. Então, umbigo, 2 dedos deitados, vai passar a cintura aí na altura, nessa altura, para saber. Se tiver acima de 88, a gente já considera na mulher obesidade central. E aí, obesidade central está intimamente relacionado com o aumento de risco cardiovascular ou de risco cardiocérebro vascular.